É isso aí, é momento do nosso quadro consultório. E é o seguinte, os medicamentos são muito importantes, né, ao ajudar na recuperação de nossa saúde e na manutenção do bem-estar daqueles que sofrem de doenças crônicas. Porém, o uso de remédios muitas vezes é visto como solução imediata para o alívio de sintomas como dores e mal-estar. E com o alívio, muitos passam a negligenciar a busca pela causa dos sintomas, podendo levar a danos graves ao organismo. Além do risco para a vida de cada indivíduo, as relações adversas a medicamentos também influenciam significativamente nos custos despendidos, com a saúde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, os hospitais gastam entre 15% a 20% de seus orçamentos para lidar com as complicações causadas pela automedicação, caracterizando um problema de saúde pública. Para tratar mais sobre o assunto, vamos conversar por videochamada com a farmacêutica Estela Laila de Oliveira, que é especialista em farmácia clínica. Bom dia, Estela. Seja bem-vinda aqui em casa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Ô, Estela, eu queria já falar com você nesse momento. A gente sabe que é cotidiano do brasileiro tomarmos um remédio para dor de cabeça, quando surge aquela dor nas costas. Esse comportamento se caracteriza como automedicação? Explica para a gente o que é automedicação e quando ela pode passar a ser um problema para a gente. Perfeito, Vanessa. Sim, né? Toda vez que eu consumo um medicamento que não foi prescrito e não tem orientação, isso é automedicação, né? Eu estou me automedicando. Em alguns casos, a automedicação acontece de forma que vai te ajudar, você já se conhece, é uma dor de cabeça pontual, né? É uma dor nas costas pontual, então ok a gente fazer uso, são medicamentos que a própria Anvisa libera para consumo sem prescrição. No entanto, a partir do momento que esse consumo passa a ser mais frequente, né? Então, se eu tenho uma dor de cabeça que acontece, daqui um mês que vem, né, tem de novo, porque eu fiquei tensa, não dormi direito, ok. Ou então peguei um peso, né? Mas se eu estou tendo dor de cabeça todos os dias, né, corriqueiramente, fazendo uso de medicamento analgésicos, anti-inflamatórios, sem prescrição, ou então se mais de uma vez ao dia, então nesse caso a gente tem alguns problemas, a gente precisa avaliar, como foi colocado aí no início pelo Wilker, né? A automedicação no nosso país é um problema de saúde pública, né? Existe mesmo esse gasto extra, não só nos hospitais, mas a da própria pessoa, né? Para poder reverter algum caso realizado, que aconteceu em função de uso de medicamentos que não eram necessários. Estela, de uma forma geral, quais são os principais riscos da automedicação que você pode listar para a gente aí? Tá, nós temos vários, né? Assim, você mesmo citou um, que é a questão de mascarar sintomas. Então, como eu falei anteriormente, uma dor de cabeça tensional, porque você passou um problema, não dormiu direito, não comeu direito, isso tudo pode gerar dor de cabeça. A gente tem que deixar claro que dores de cabeça, dores de uma forma geral, né? Febre, são uma forma do seu organismo te falar que algo não está correto. E quando ela acontece pontualmente e você já sabe que você passou por uma situação adversa, ok, né? Você tomar um medicamento. Mas se ela vem corriqueiramente, quer dizer que tem outra coisa acontecendo no seu organismo que precisa ser investigado. Então, esse é um dos pontos que a gente mais discute aí na questão dos problemas da automedicação. Mas existem outros, como que também já foi amplamente discutido, hoje com a globalização, a internet, eu sei que muitos que estão nos assistindo agora já ouviram falar, que é a questão da resistência bacteriana, sobre quando a gente utiliza antibióticos sem a orientação, né, ou inadequadamente.
A questão das interações também, né? Às vezes eu utilizo um medicamento achando que para mim tá ok, mas eu faço uso de outro medicamento de uso contínuo e pode ter uma interação aí que pode diminuir o efeito desse medicamento, por exemplo, para pressão alta, e aí a minha pressão não equalizar, isso pode agravar o meu problema. E pode acontecer também, dependendo do tipo de medicamento, acontecer a dependência desses medicamentos, né? Sobretudo os medicamentos psicotrópicos que causam dependência química, né? E um dos problemas mais graves quanto à automedicação são as intoxicações. A gente tem um número grande, né, de pessoas que vão aos hospitais, que pode virar a óbito, inclusive, por intoxicação medicamentosa. Eu procurei aqui no site da Anvisa, né, algumas informações, achei a mais recente do ano de 2019, comparando com 2018. Em 2018, a gente teve 2.410 casos de intoxicação medicamentosa, em 2019 pulou para 3.499. Os dados de 2020 ainda não saíram, mas a gente imagina que ainda vai crescer um pouco. E para crianças, sobretudo, né, às vezes um comprimido parece uma bala, às vezes o medicamento é infantil, ele tem uma cor e um sabor mais agradável para o paladar infantil e ele acaba consumindo, a criança fica de fácil acesso, acaba consumindo sem a supervisão dos pais, isso pode causar intoxicação e pode levar a óbito. Estela, você falando aí dessa realidade da intoxicação, quais são os sinais, né, que a gente deve ficar atento dessa intoxicação? É visível ou às vezes só mesmo com ajuda médica para perceber? É visível. Um dos primeiros sinais de intoxicação para qualquer coisa, tá, Vanessa? É mal-estar estomacal do intestino. Então, vômitos, diarreia, isso já é sinal de intoxicação. É uma reação normal do nosso organismo para mostrar que alguma coisa não está bacana. Às vezes a gente tem outros sintomas que vão se aflorar na pele, como empola, né, a pele, formação de plásticas, dores mais intensas, né? Esses são os sintomas. Então, assim, se você acabou de consumir um medicamento, geralmente medicamentos de uso oral, comprimidos e líquidos, né? Eles levam ali em torno de 10 até 30 minutos para iniciar o processo de metabolização dele, né? De chegar no pico, de começar a fazer o efeito. Então, se você ingeriu esse medicamento e você, nesses meia horinha, começou a sentir náuseas, né? Às vezes processo de diarreia, começou a coçar, né? Isso tudo é sinal de que você pode ter se intoxicado com o medicamento. Você citou aí os antibióticos, né? Como perigosos mesmo, já que bactérias podem se tornar resistentes. Quais são os medicamentos mais e menos perigosos quando a gente fala sobre automedicação? Existe isso? Um tipo de remédio é mais perigoso do que outro? Eu não diria mais perigoso, assim, mas que a gente precisa ter mais cuidados, né? Isso é fato, né, Wilker? Às vezes, tem alguns medicamentos, por exemplo, que eu citei anteriormente, psicotrópicos, que eles interagem diretamente no sistema nervoso. Então, a gente precisa usá-lo com mais cautela, né? O acompanhamento médico é mais a miúde ali, de 3 em 3 meses. Se não precisar mais utilizar, ele vai tirando aos poucos, porque ele pode causar uma dependência química e psíquica. Mas a gente não pode desconsiderar medicamentos simples, né, que a gente usa e consome às vezes sem prescrição médica, como por exemplo o paracetamol, que é utilizado para gripe, dor de cabeça, dor nas costas, né, um analgésico simples, mas que em uso em excesso ele pode causar problemas no fígado, que a gente chama de hepatite medicamentosa, né? A gente teve casos de pessoas que tomam paracetamol pela manhã, aí passou 3 horas, não melhorou, vai lá e toma aquele chazinho em pó que você compra, que também tem paracetamol, e toma com outro paracetamol, né? Então, isso tudo vai causar intoxicação hepática. Então, existem aqueles que a gente tem que ter um cuidado maior, sim, mas qualquer medicamento, se consumido de forma errada e em excesso, pode causar problemas.
Ô Estela, eu queria saber da realidade, estamos em tempo de pandemia. Muitas pessoas aí estão assustadas, amedrontadas, né, com medo mesmo de adoecer. E muitas vezes acabam tomando medicamentos para que possa se prevenir. O medicamento ele é feito só para quando surge algo, né, um sintoma, ou ele pode ser preventivo também, e é perigoso essa prevenção a pessoa fazer por conta própria? Vanessa, um ponto muito importante, né? Assim, o nosso país, a gente tem vários programas do governo que sim, focam nessa questão da automedicação justamente por isso. Existem medicamentos que são preventivos? Sim, existem, né? A gente toma aí, por exemplo, algumas vitaminas, a gente toma as vacinas, né? São substâncias. Mas não é todo medicamento que é preventivo, né? Então, os medicamentos, eles têm funções diferentes. Então, uns são preventivos, outros são para diminuir os sintomas, outros são para sanar a doença, né? Para diagnosticar. Então, existem várias funções. Então, não é adequado a gente usar um medicamento que é utilizado para tratar uma doença de forma preventiva. Né? Isso não deve ocorrer, isso pode causar danos, porque se o meu organismo não precisa, ele vai, se é pouca quantidade, ele vai desfazer daquilo, ok, mas se eu começo a consumir de forma mais constante, aquilo vai se acumulando no meu organismo e vai chegar um momento que ele vai interferir no meu metabolismo, né, na minha bioquímica e pode causar transtornos, intoxicação renal, hepática, são os mais comuns, mas podem trazer outros transtornos, né? E quando a gente fala sobre o uso daqueles medicamentos naturais, uso de ervas, para esses medicamentos também tem risco? A automedicação é um problema nesses casos também ou não? Sem dúvida, Wilker. Quando a gente entra na faculdade, uma das coisas que a gente aprende, a primeira coisa, eu acho assim, que a gente aprende é que a diferença entre o medicamento e o veneno é justamente a dose, né? E quando a gente fala de medicamentos fitoterápicos ou os medicamentos naturais que a gente consome em casa mesmo, que a gente cultiva as nossas plantinhas, a gente tende a achar que porque eles são de forma extraídos da natureza, que eles não podem causar mal, né? Mas isso não é verdade. Fitoterápico é um medicamento que ele é industrializado e ele é aquela planta concentrada, né? Então ele tem que ser consumido com orientação. Vou dar um exemplo que pode acontecer. O ginkgo biloba é um medicamento que a gente usa, sobretudo, para melhorar a memória, né? Porque ele melhora a microcirculação periférica, então ajuda ali na memória. Só que ele, utilizado quando a pessoa já utiliza algum anticoagulante, como por exemplo o AS, e muita gente que usa ginkgo biloba é uma pessoa mais idosa que faz uso de AS, ele pode intensificar a ação do AS, né? E pode causar hemorragias. Né? Então, às vezes, a gente vê os idosos tomando ginkgo biloba, tá sempre com o bracinho roxo, qualquer batidinha fica ali uma microhemorragia. Então, isso tem que ser verificado, tem que ser orientado, tem que ser acompanhado, né? Mas existem também aqueles chás que a gente toma corriqueiramente. Vou tomar um chazinho depois do almoço para melhorar a digestão. É bom? Sim, né? A gente não pode desconsiderar a nossa ampla sabedoria popular e isso de fato faz efeito. No entanto, algumas pessoas têm o hábito de fazer de manhã uma garrafa de chá e tomando no decorrer do dia. Sobretudo os chás diuréticos, para quem, por exemplo, faz uso contínuo de medicamentos para pressão, para o diabetes, os chás diuréticos vão intensificar ali a diurese e essa diurese mais intensa pode carrear ali esses medicamentos. Então, não dá tempo dele fazer o efeito que ele tem que fazer no organismo, diminuindo ali o potencial desse medicamento e aí não vai fazer efeito nenhum para o paciente. Sem contar que pode haver interações também, né? Eu citei do ginkgo biloba, mas alguns chás também interagem ali com algum medicamento que você utiliza, né? A gente tem hábito, por exemplo, de tomar chás, por exemplo, o pessoal fala de vários, né? Folha de goiabeira, algumas folhas assim, elas são ricas em taninos, em alcaloides, né? Que são substâncias que precipitam alguns ativos, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado.
Estela, a gente pode relacionar essa questão da automedicação com uma questão psicológica também? Já explico, porque assim, existem aquelas pessoas que a gente sabe assim, ó, se eu passei mal, eu posso recorrer àquela pessoa que ela tem uma farmacinha ali, ela tem remédio para tudo quanto é dor. Envolve também uma questão psicológica, de não querer adoecer, de medo mesmo de adoecer? Envolve, né, Vanessa? Isso acontece mesmo. Na maioria das vezes, um processo psicológico gera mesmo essa questão de buscar aí esse medicamento. Para algumas pessoas isso é hábito, né? Tem gente que gosta de se manter segura, e aí não é só quanto medicamento, ela se mantém segura em tudo. A casa dela tem processo de segurança, né? O carro, enfim, é uma pessoa que se previne, então ela vai ter sempre ali. Mas existem algumas pessoas que vão desenvolvendo esse medo mesmo, né? Essa tensão. A gente está vivendo agora um processo que tem corroborado com isso, né? A gente passa álcool em tudo, a gente está higienizando tudo, não vou desmerecer, é certo, é o que a gente deve fazer no momento, mas isso vai causando algumas celeumas, né? Vai deixando você mais tenso, e aí você quer buscar ter medicamento para tudo, caso aconteça alguma coisa, você já está prevenido, né? Eu não diria que isso é uma doença psicológica, mas sem dúvida nenhuma é um processo psicológico mesmo que desencadeia aí esse uso de medicamentos. A automedicação é a atitude, né, da gente ir lá tomar um remédio sem que aquele medicamento seja prescrito por um médico. No caso do farmacêutico, esses farmacêuticos que trabalham nessas farmácias comuns, que todo mundo tem acesso, eles também podem prescrever medicamentos? Em que situações? Ótima pergunta, Wilco. Muita gente tem dúvida quanto a isso, né? Então, existem sim alguns medicamentos que o farmacêutico pode prescrever, tá? Então, são os medicamentos livres de prescrição médica. Então, entra aí os fitoterápicos, homeopáticos, os medicamentos que a gente conhece comumente de venda livre. Mas se eles não precisam de prescrição médica, por que que o farmacêutico pode prescrever? Porque eles não estão livres de orientação, né? Quando o médico prescreve um medicamento para um paciente, ele já dá ali orienta o uso, né? E quando chega lá na farmácia que ele vai adquirir, o farmacêutico reforça as informações. Mas esses medicamentos que não são necessária a prescrição de um médico, de um odontólogo, o paciente compra, às vezes, por impulso. Ele vê uma propaganda, o colega dele está usando, ele sentiu uma dor, tomou aquela vez, funcionou, ele vai lá e compra. Então, às vezes, é uma dor leve, que basta você, né, tomar uma água, se alimentar, a dor de cabeça vai passar, ele já toma um medicamento. Então, precisa que a gente oriente. Então, são medicamentos que o farmacêutico estão aptos a prescrever, a orientar, né? A gente está ali não só na drogaria, mas na farmácia de manipulação, no hospital, no ambulatório, qualquer lugar onde tem um farmacêutico, a gente está ali para prestar essa atenção farmacêutica, orientar sobre o uso do produto, sobre o armazenamento do produto, né? Isso é muito importante. Eu só queria fazer essa colocação aqui, Will, que muitas pessoas têm o hábito de já pegar os medicamentos quando é uso contínuo e colocar naquelas caixinhas. E eles tiram do invólucro do comprimido e colocam nas caixinhas vários comprimidos juntos. Então, aquilo ali propicia a interação entre um medicamento e outro, né? Que pode ali fazer uma reação química, diminuir a ação daquele medicamento. Então, para colocar nas caixinhas, o ideal é que você recorte ali o blister do comprimido e coloque o comprimido dentro do blister, na caixinha, e só tira ali do invólucro quando você for consumir, para evitar isso. Então, são esses detalhezinhos, né, que o farmacêutico está ali para atender, para orientar, para acompanhar, verificar se o medicamento... eu tomei, comprei essa semana, não está funcionando. O farmacêutico vai orientar, se for necessário, voltar ao médico. Às vezes é o horário que ele está tomando, a dose tá certa, mas ele está tomando um horário que não está funcionando. Às vezes ele consome um medicamento que não falou para o médico e esse medicamento está interagindo com o outro. Então, essas informações, né, essas orientações, a gente está em qualquer estabelecimento para prestar para o consumidor.
Olha, Estela, você trouxe muito conhecimento e novidade também, não só para mim, mas eu acredito que para todas as pessoas que estão acompanhando, né, neste momento, o quadro consultório. E é importante a gente falar de automedicação para a gente ficar aí sempre alerta. Eu quero agradecer, então, a presença, né, a participação por videochamada da farmacêutica Estela Laila de Oliveira, que é especialista em farmácia clínica. Muito obrigada pela sua participação e deixa um recado aí para quem nos acompanha. Vanessa, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui hoje como participante de um programa que eu já acompanho, minha mãe acompanha, somos todos devotas aqui do Divino Pai Eterno. Eu quero, então, deixar para a população que está aqui nos assistindo, né, que medicamento é uma coisa séria, né? Então, é necessário a gente ter bastante informação. Eu sei que a internet traz muita informação, mas nem sempre é informação verdadeira. Então, procurar nos sites adequados, do Ministério da Saúde, Anvisa, dos conselhos de farmácia, de medicina. E, na dúvida, sempre vai ter um farmacêutico numa drogaria, numa manipulação, no hospital, para te orientar. Obrigada, Estela. Grande beijo para você e para sua mãe também, que estão sempre ligadinhas conosco aqui, viu, na TV Pai Eterno.